Léo estava falando dos tempos de TV, né? Que o Nunes vai ter esse latifúndio dos 6 minutos e lá vão alguns segundos, depois o Guilherme Boulos com 2 minutos e 20 e poucos segundos, Tabata e Datena com 30 e poucos segundos cada um. Pablo Marçal não tem tempo de TV. O PRTB não fez deputados suficientes para garantir tempo de TV pela lei eleitoral. A campanha do Ricardo Nunes está contando com o seu vasto tempo de TV para tentar reverter aí a diferença, né, o espaço que perdeu para Pablo Marçal. Mas aí qual vai ser a estratégia do Marçal? Vou colocar para vocês a coluna que eu acabei de fazer. Estava conversando com ele agora há pouco e ele me disse que vai fazer live no horário eleitoral gratuito. Enquanto estiver rolando os horários eleitorais gratuitos, não me disse se vão ser todos, mas ele vai abrir live nas suas redes sociais, só no Instagram são 12 milhões e 800 mil seguidores, e está dizendo que vai trazer surpresinhas nesses horários eleitorais. O que são as surpresinhas do Pablo Marçal? A gente pode tirar pela experiência. Nos últimos debates eleitorais, ele foi trazendo ali factoides, criando confusão, xingando os adversários, né? Trouxe ali a coisa de relacionar o Boulos com o consumo de drogas, sem provas e tal. E aí a gente fica se questionando, porque uma live do Marçal às vezes dá uma audiência que talvez o horário eleitoral gratuito não dê. Carla, como é que os candidatos vão sair dessa sinuca? Então, eu acho que é uma. A gente tem falado também, né, Raquel, esse misto da importância do tempo de TV, das redes sociais e das ruas. Essa tríade é o que vai fazer a campanha e que pode fazer alguma diferença aí, né? O Marçal busca aí ó, a cópia de algumas coisas do Bolsonaro mesmo, né? Essa questão aí que você traz é mais uma reedição do que Bolsonaro fez ao longo da sua presidência, né? Criou essa, essa marca até, né? Enfim, ele tinha a tradicional live da semana. E o Marçal, pelo visto, vai fazer mais do que isso. Só que eu acho que são elementos e caixinhas, se fosse uma prova, né? Aquela coisa, peso um, peso 2, peso 3, a gente tem que entender qual que vai ser o peso de cada uma dessas coisas, né? E ainda tem essa questão da rua mesmo, né? De campanha, aquela coisa do beijamão. E a reta final, eu acho que também, eu tenho falado isso hoje, eu conversei com um cientista político que a gente respira muito eleição, né? Mas a população, que ele falou uma coisa que eu já tinha escutado da campanha do Nunes, que é quem tem esse latifúndio de TV, né? Dizendo sobre qual é a influência desse horário de TV ou não, todo mundo admite que é uma influência bem menor, de fato. As pessoas já não precisam mais ficar paradas assistindo em frente à TV. Antigamente a gente era obrigado, tinha o canal e não tinha TV a cabo, né? Tinha tudo isso, a realidade mudou. Hoje a pessoa assiste o streaming a hora que ela quiser, o que ela quiser. Evidentemente que fica mais fácil você pular esse horário eleitoral, mas está no rádio, está aparecendo na TV quando você vai em algum lugar, e aí começa a passar para a sociedade, para as pessoas, para o eleitor comum, o que nós, jornalistas e imprensa, já estamos vivendo, que é esse respirar a eleição. E isso é um pouco nisso que Nunes acredita, porque está investindo, vai ter um latifúndio de horário eleitoral, como a gente colocou aqui, e tem, além da máquina, tem uma equipe evidentemente profissional, aquela coisa das campanhas tradicionais, de marketing, de fazer um bom filme, de chamar a atenção. Agora, qual é a efetividade disso? Qual o peso que isso vai ter? Também é uma coisa que a gente vai ter que ir medindo. Eu acho que semana a semana, né? De novo, também para cair em chavões políticos, porque a gente tenta fugir, mas vai acabando indo para eles. É fotografia de momento, é fotografia de momento. Às vezes, um episódio é capaz de derrubar a Marçal, um episódio é capaz de levantar a Tabata, um episódio é capaz de aniquilar o Nunes, aniquilar o Boulos, enfim. Há uma campanha, de fato, muito acirrada para nós que gostamos de política, muito interessante de acompanhar. E aí, de novo, eu acho que é a gente ir vendo o passo a passo dessas estratégias e medindo o resultado com o instrumento que a gente tem, que é essa questão das pesquisas. A gente trouxe no radar das eleições terça, até, né, Raquel, que já existia essa expectativa que as pesquisas da semana trouxessem esse crescimento do Marçal, inclusive com gente já também apostando em empate técnico. Tá aí, tá feito. Aí é quase como que aquela coisa. E a próxima semana, o que virá? Como é que essas campanhas vão se reorganizar?
vai começar o horário da TV. Qual é o efeito que ele vai ter? Isso vai ser medido também. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo acompanhar e tendo as respostas, né? Que é isso, é um dia depois do outro e muita coisa para de fato acontecer. É uma campanha que eu acho que vai ser emocionante até o fim. Foi mesmo, Carla. Eu estava com essa informação de que ele estava subindo nas pesquisas, que as campanhas estavam preocupadas e você chegou com esse complemento de que, olha, pode até dar um empate técnico. E eu falei assim, ah, como assim? Pois é, tá aí. Agora, É. Léo, na conversa com o Marçal, ele me disse o seguinte, ele falou, em 2010 eu estaria preocupado com falta de tempo de TV. Em 2014, em 2024, perdão, não faz a menor diferença. Bem, quem não tem esnoba, né, também. Então, eu acho que é do papel dele dizer que não vai fazer diferença aquilo que ele não tem, né? Acontece o seguinte, todo o processo eleitoral, né, e caso ele tenha alguém com cabeça política na campanha, deve estar apontando isso para ele, é a somatória de fatores, né? No caso, analisando especificamente o Nunes, qual que é o ponto? É claro que, historicamente, o peso da TV e da rádio diminuiu, mas depende sempre de que público você está falando. Para o Nunes, qual que vai ser a estratégia, né? Vai ser o seguinte, ele vai tentar conquistar o público não polarizado pelo rádio e pela TV, né? O pessoal fala, a sociedade está dividida entre petistas e bolsonaristas. Balela. Se você for pegar, você tem terços e terços de lado, né? Mas você tem uma maior parte em que é um eleitor pendular, que vai para um lado e vai para o outro de acordo com o que apontar a campanha, o que apontar quem está na frente, o que apontar quem tem melhor proposta, o que apontar um monte de coisa. Então tem um pessoal polarizado, tem um pessoal mais em disputa. Esse pessoal mais em disputa, você vai alcançar via rádio e TV, né? Então, e você pode alcançar, não é que você vai alcançar, você pode alcançar via rádio e TV. Tem um pessoal polarizado que você vai alcançar principalmente via redes, né? E aí não é a rede do prefeito, o prefeito, por exemplo, não tem redes significativas, mas a rede dos aliados dele. E aí nota-se especialmente a rede de Bolsonaro, dos filhos e dos aliados. Não que Bolsonaro, os filhos e os aliados tenham um amor por Ricardo Nunes, mas no intuito de barrar Pablo Marçal e barrar o crescimento de Pablo Marçal, que pode disputar um naco da extrema-direita empacotado em forma de bolsonarismo hoje, o pessoal vai bater no Pablo Marçal, vai tentar mostrar que o candidato é outro, não é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal hoje percebeu, já começou a postar na internet, falando, não, olha, meu sonho é Bolsonaro presidente, Tarcísio governador e eu prefeito. Então, se eu chegar para prefeito, eu vou fazer de tudo para que Bolsonaro seja elegível novamente em 2026. Ele não tem poder para isso, não tem rede para isso, não tem pressão para isso, mas ele está fazendo isso para conquistar os seguidores do Bolsonaro e o bolsonarismo ficou bravo, né? O núcleo do bolsonarismo, pelo que a gente pega de informação, ficou bravo com isso. Então, vai ter pau nesta coisa entre o bolsonarismo e o Pablo Marçal nas redes. Então, vai se dividir essa estratégia bastante. Soma a estratégia do Nunes, né? Outros pontos. Primeiro, uma máquina bilionária que está asfaltando até o céu e não os céus, o céu e o passe livre nos domingos, né? Muito vereador, as pessoas desconsideram, né, o tamanho da força de vereador na base. E em uma cidade como São Paulo, em eleição municipal, isso faz diferença, né? O vereador na base. Ações de rua e tudo isso mais. Tudo isso, na verdade, vai empacotar. Se vai ser o suficiente para empurrar o Nunes para o segundo turno, a gente não sabe. Mas isso dá para dizer, mas é um erro. Em 2018 você teve Geraldo Alckmin, que tinha um latifúndio de TV e não foi para o segundo turno, ao contrário de Bolsonaro, que não tinha, surfando no discurso antissistema. Sim, mas não dá para a gente dizer, por mais que tenha muita gente chateada e muita gente cansada de São Paulo, da situação da cidade e tudo isso mais, não dá para dizer que a gente está na mesma onda antissistema do ciclo 2013 e 2018. Não dá. Em meio de 2020, essa onda antissistema, ela não se coloca. Né? O Celso Russomano, que abraçou, outras pessoas abraçaram a eleição municipal, não foram para o segundo turno. Né? Vai falar que o Boulos é antissistema? Não é. Né? Tipo, o Bruno Covas é antissistema? Não é. Né? Então, o que acontece? Muda. Na eleição em São Paulo já mudou, tem um outro processo.